Na noite de hoje, dando sequência aos nossos estudos, a Marília que vai falar para a gente, ela vai falar sobre perispírito e princípio vital. E realmente são temas assim muito importantes, a gente já viu quando estávamos estudando os princípios básicos, mas agora ela vai dar um direcionamento bem voltado mesmo para a questão da mediunidade, para vocês entenderem depois o processo do mecanismo mediúnico nas reuniões. Então ela vai falar de perispírito e princípio vital. Eu vou ficar no chat, e aí então se tiverem dúvidas, vocês podem perguntar, abrir o microfone e manifestar a dúvida, ou então escrever no chat e a gente responde. Eu vou pedir a Marília para fazer a prece inicial, porque eu estou dando permissão de entrada aqui e fica mais difícil. E aí ela faz a prece e já inicia com a temática. Na semana que vem nós vamos falar sobre o passe espírita. E na outra semana, Norminha vai falar para a gente a prece, importância, benefícios e maneiras corretas de orar. E nós vamos ter a oportunidade, como eu brinquei com ela, de destrinchar o Velho Testamento. Um momento, Fernando, a prece que eu vou falar não é na reunião de quinta, não? Não, é nessa reunião de estudo. Meu Deus do céu! Depois nós conversamos, então. Então você não se preocupa, não. A Marina vai fazer a prece de abertura. Boa noite a todos. É com muita alegria, então, que a gente reencontre mais essa quarta-feira, podendo dedicar aí o nosso tempo ao estudo da doutrina espírita, aprofundando aí no tema proposto para a noite de hoje. Vamos fazer, então, a nossa prece para que a gente possa se conectar aí com os nossos amigos espirituais, para que a gente possa estar concentrado diante do tema abordado, para que possa facilitar aí a nossa compreensão, nosso aprendizado. Vamos esquecer aí as questões exteriores, agora é o momento da gente dedicar a esse aprendizado e a rever esses conceitos. Querido amigo Jesus, agradecemos sempre a oportunidade nesta existência de estarmos em contato com a doutrina dos Espíritos, que tanto nos esclarece, nos consola e nos sustenta diante das dificuldades enfrentadas nos dias de hoje. Precisamos compreender, Mestre, que trabalhamos nesta existência para uma vida futura, no plano espiritual, onde poderemos lá sim gozar de felicidade, de alegrias, de reencontros, de acordo com aquilo que fizermos neste nosso aprendizado momentâneo. Ajude-nos, Mestre, a ampliar estes nossos conceitos, a abrir as nossas mentes para esse mundo que se descortina diante de nós, não mais presos à esfera física, mas diante das maravilhas do mundo espiritual. Que possamos caminhar sempre firmes, descobrindo a cada dia o sentido desta nossa caminhada, desta nossa existência, buscando refazer aquilo que deixamos para trás, buscando cultivar novos propósitos de vida, fazendo a nossa transformação interior, pois somente assim seremos dignos, Mestre, de sermos recebidos em planos maiores, em festejos, em comemorações, com sucesso da jornada seguida. Abençoe a todos nós em mais essa noite. Que assim seja. Bom, fico feliz aí de abrir os olhos e perceber que se estivéssemos aí na sala de aula ou lá na reunião do centro, talvez tivéssemos que correr aí para buscar mais cadeiras para que coubessem tantas pessoas. É o que a tecnologia de hoje permite, né? Que a gente possa estar com todos vocês à distância
e desfrutar desse momento de troca de experiências e aprendizado. Eu vou colocar aqui a minha apresentação, vou falar sobre perispírito e fluido vital. É uma aula um pouco extensa, é um assunto que eu gosto muito de ler e de falar, então sempre que eu tenho oportunidade, eu busco, né, para poder trazer para vocês aquilo que eu tenho estudado. Vamos ver aí se a gente consegue concluir essa aula, tendo oportunidade de debater sobre o assunto. Aqui eu ponho a tela inteira, né, para apresentar. Então, vou colocar aqui minha apresentação. Beleza? Aí a gente já começa no final. Dando spoiler. Bom, então, nosso estudo de mediunidade, estudo e prática, nós vamos para a aula de perispírito e fluido vital. Eu coloquei essa imagem aqui só para vocês terem ideia do pouco, né, algumas obras que eu consultei, alguns trechos que a gente buscou informações. Então, a gente tem nos programas da FEB, que são essas duas apostilas aí de mediunidade, estudo aprofundado da doutrina, a gente tem os livros da codificação, tem os livros do André Luiz, tem inúmeras obras, tem obras do Robson Pinheiro falando sobre essa parte da medicina da alma, sobre além da matéria. A gente tem da Marlene Nobre, que faz um compilado muito bom das obras do André Luiz, falando sobre vários trechos, onde a gente pode se debruçar e estudar sobre a questão do perispírito e do fluido vital. Então, é um assunto que não se extingue hoje, é como se a gente fizesse aqui um resumão para poder trazer para vocês vários conceitos, mas que são temas que a gente está sempre retornando nele quando a gente estuda a doutrina espírita. Então, vamos lá. Então, em Allan Kardec, no Livro dos Espíritos, para a gente introduzir o assunto, a pergunta de número 134, ele pergunta para os espíritos o que é a alma. E a resposta que ele recebe do espírito de verdade, que a alma é um espírito encarnado. Então, Kardec, no seu espírito investigativo, faz outra pergunta para poder esclarecer melhor. E o que era a alma antes de se unir ao corpo? E a resposta que ele recebe, um espírito. Então, alma é o espírito encarnado. E as almas e os espíritos são, portanto, uma e a mesma coisa? Quer dizer, Kardec, ainda não satisfeito com a resposta, ele queria entender esse termo alma e espírito. Então, as almas são os espíritos. Para a questão da doutrina, a gente menciona a alma como o espírito encarnado, mas muitas vezes a gente pode entender isso como se fosse uma coisa igual. Na verdade, nós somos almas, nós somos espíritos. E aí estamos em estágio, né, no corpo de carne ou fora dele, mas todos somos espíritos. Então, antes de se unir ao corpo, a alma é um dos seres inteligentes que povoa o mundo invisível e temporariamente a gente ocupa o corpo de carne para se purificar e se esclarecer. Então, é esse aprendizado até que eu mencionei na prece. A gente vive nesse planeta Terra como se fosse o contrário. A gente vem, esquece o mundo dos espíritos e vive aqui como se fosse uma única existência. E isso muitas vezes traz as dificuldades de compreensão e aceitação das dificuldades que a gente enfrenta, porque a gente acha que é só essa vida aqui que a gente vai levar. É o que a gente tem que começar a assimilar esse conceito aí, que é o contrário do que a gente muitas vezes pensa. Então, Kardec, para aprofundar nessa questão, pergunta: há no homem outra coisa mais que a alma e o corpo? Então, há algo além, né, do espírito e do corpo, da alma, o espírito encarnado? Aí eles respondem que há um laço que une a alma ao corpo. Esse laço, né, aí ele pergunta: qual que é a natureza desse laço? De onde que ele vem, né, de que ele é feito? Aí ele recebe a resposta de que esse laço é semimaterial. Então, ele é uma natureza intermediária entre o espírito e o corpo. E é necessário que seja assim. Por quê? Para que o espírito, que é, né, como se, sem uma forma, sem ser matéria, como que o espírito
vai atuar na matéria densa. Então, precisa ter ali um intermediário para que ele possa movimentar esse corpo. E aí que surgiu esse termo da questão desse corpo semimaterial, e foi Kardec que trouxe para nós essa palavra pela primeira vez, perispírito. Então, foi criada por ele, e ele fez uma analogia. Se o que envolve o fruto, né, que está lá, chama-se perisperma, né, em torno entre a semente e o fruto, então a comparação, o envoltório do espírito seria perispírito, quer dizer, algo que está envolvendo ali o espírito. Então, foi um termo que foi criado por Kardec. E aí, dentro das obras do Kardec, a gente vai encontrar várias perguntas que são feitas direcionadas para esclarecer o que seria, então, o perispírito. Então, só uma imagem para a gente poder ilustrar, para a gente poder, né, o espírito a gente coloca como uma centelha, como uma luz, porque é uma forma de nós, que ainda estamos nessa condição nossa, evolutiva, de compreender melhor. Então, como que eu vou explicar para vocês o que é o espírito? Eu tenho que fazer uma comparação com algo que a gente já compreende. Então, é como se fosse uma centelha, algo que tem pensamento, que tem raciocínio, que tem inteligência, mas que não tem forma. Então, você tem o perispírito, que é esse envoltório do espírito, que vai ser um intermediário, que vai possibilitar que esse espírito, que não tem forma, que não tem uma estrutura fixa, vá atuar no corpo, que é material. Tudo certo aí? Alguém quer fazer alguma pergunta? Se eu estiver indo rápido demais, vocês me avisam, tá? Então, continuando com Allan Kardec, que é a nossa base aí de estudo, dentro do Livro dos Espíritos, ele continua a pergunta, como eu disse para vocês. Ele tinha esse espírito investigativo, e aí ele fala assim, e de onde que vem, então? Como que o espírito faz para poder ter esse invólucro semimaterial? De onde que vem essa substância? E aí a resposta que ele recebe do fluido universal de cada globo, razão porque não é idêntico em todos os mundos. Passando de um mundo a outro, o espírito muda de envoltório como mudais de roupa. Então, aqui nessa pergunta, os espíritos já colocam outros conceitos além do que o Kardec perguntou. Então, primeiro, de onde que vem esse invólucro semimaterial? Nós vamos voltar aqui no próximo slide em relação à questão do fluido universal. Fernando mencionou esse conceito do fluido universal, onde a gente encontra mais detalhadamente isso no livro A Gênese, de Kardec, onde ele vai destrinchar isso com mais profundidade, mas são vários livros que falam sobre passe, livros que falam sobre tratamentos, uma série de livros vão também se dedicar e se debruçar sobre esse assunto, mas existe um fluido único, que é o fluido cósmico universal, que dá origem a toda a matéria existente no universo. Então, é dessa substância, esse fluido universal, que é formado o perispírito, que vai envolver o espírito, que vai possibilitar que ele movimente o corpo de carne. Mas aí ele introduz outra informação. Para cada mundo, para cada condição espiritual, para cada local que o espírito vai reencarnar, esse perispírito, essa substância, ela difere, ela muda, da mesma forma que a gente muda de roupa. Porque quem está aqui reencarnado no planeta Terra vive dentro de uma estrutura de vida e de condições de vida que são adequadas, que o corpo que a gente tem é adequado para essa condição do planeta. Quem vai reencarnar em Marte, quem vai reencarnar em Saturno, em Júpiter, vai ter outra estrutura, outro perispírito e outra estrutura corpórea diferente da nossa. Aí vocês vão falar assim, mas então existe extraterrestre, existe gente em outros planetas? Isso já foi assunto de uma aula nossa, existe sim vários relatos, mas não é dessa forma aí que a gente vê em relação aos extraterrestres. São diferentes estágios que o espírito passa
Esses planetas estão em outros estados evolutivos diferentes do nosso, então, para poder estar naquele planeta, a gente não vai poder usar esse corpo que a gente tem aqui. Da mesma forma que quando a gente vai viajar para onde é neve, eu não vou pôr na minha mala short e camiseta. Ou se eu vou à praia, eu não vou pôr um casaco muito quente, casaco grosso, porque eu tenho que ir com uma vestimenta adequada a cada ambiente que eu vou me localizar. Da mesma forma, esses mundos aí, que também têm outras oportunidades aí de reencarnação e de aprendizado. Isso é outro assunto. Então, Kardec continua nessa mesma pergunta, 94. Assim, quando os espíritos que habitam mundos superiores vêm ao nosso meio, tomam um perispírito mais grosseiro, quer dizer, quando os espíritos mais evoluídos têm que se manifestar aqui na Terra, ou ir nas colônias ao nosso redor, ou se eles até por missão optam por reencarnar em nosso planeta, eles vão precisar, sim, dessa matéria mais grosseira do perispírito compatível com a vida no planeta Terra. Ok? Alguma pergunta? Podemos seguir? Tá? Se eu estiver indo rápido, vocês me falam. Então, isso aqui é um trecho da Gênese, que está no capítulo 11, que também é uma explicação de Kardec, onde ele fala: o espírito, pela sua essência, ele é espiritual. É um ser indefinido, abstrato, como eu mostrei para vocês na figura. E ele não tem como ter uma ação direta sobre a matéria, sendo-lhe necessário um intermediário, que é esse envoltório semimaterial, ou seja, tendo na matéria sua origem, o perispírito, porque ele é fruto do fluido cósmico universal, mas ele está em contato com o espírito, então ele tem essa condição de ser semimaterial. Então ele tem essa forma, essa composição diferente. É como se a gente imaginasse, gente, energia elétrica. Eu não tenho como fazer uma lâmpada funcionar se ela não tiver um fio que conecta naquele aparelho onde a lâmpada está colocada. Eu não tenho como pegar a energia que vem do fio, sem o fio condutor, e fazer uma lâmpada funcionar. Eu preciso de um intermediário. Então, vem através do fio elétrico, que aí vai chegar até a lâmpada da nossa casa, por exemplo, e acender a luz. Eu não enxergo a energia, mas eu sei que ela vem pelo fio e eu enxergo o resultado dela, que é a lâmpada acesa. E aí eu acredito que a energia existe e que ela está ali. Da mesma forma, eu tenho esse intermediário que vai ser responsável pelo movimento, pela estrutura, pela condição do corpo físico. O corpo físico sem o perispírito e sem o espírito vai ser igual a lâmpada apagada, não vai ter nenhuma função. A hora que eu junto o espírito com o perispírito, eu consigo movimentar esse corpo. Ok? Então, aqui só para a gente poder lembrar o que o Fernando falou na aula passada em relação aos elementos gerais do universo. Então, a gente tem Deus, que é a inteligência suprema, causa primeira de todas as coisas, um tema que a gente estuda, mas que diante ainda da nossa condição espiritual a gente não consegue estender a nossa compreensão em relação ao que é Deus. A gente tem aí noções e consegue saber da sua existência diante dos resultados da sua obra. Então, Deus, aí a gente tem o princípio inteligente, que é o espírito criado por Deus, que vai prosseguir na sua estrada evolutiva até adquirir a sua consciência, a sua inteligência, a sua individualidade e vai ser reconhecido como espírito em letra maiúscula. Então, por isso que o primeiro está escrito em minúsculo, como se fosse o princípio inteligente, e aí o espírito, já depois da sua trajetória evolutiva, já com a sua consciência e sua individualidade. E a gente tem a matéria, que é o fluido cósmico universal. Espírito e matéria criados por Deus, e essa matéria é o que dá origem a tudo o que a gente vê no universo. É tudo, tudo mesmo. A madeira, o ferro, a pedra, a água,
nós, seres humanos. Então, tudo isso é matéria em diferentes estados de condensação. Coisa dificílima de se falar aí há um século, 2 séculos atrás, mas já estava na obra de Kardec, falando sobre esse assunto, onde, quando nem se conhecia direito a estrutura do átomo, ele já falava nesses diferentes estados de condensação da matéria. Então, para tentar trazer um pouco mais de clareza nesse entendimento, eu trouxe esse esqueminha aqui, muito simplório, mas que eu acho que ajuda a gente a entender isso, porque a gente ainda está muito ainda no conhecimento primitivo, precisa muito do concreto ainda para poder extrapolar e compreender melhor as coisas. Então, quando a gente pensa na água, que é essencial para a nossa vida, a gente encontra a água no estado sólido, no estado líquido e no estado gasoso. É a água, é a mesma estrutura física, ela é formada dos mesmos átomos, isso não difere, mas ela tem diferentes estados, estando sólido, quando está tudo mais juntinho, como na figura, líquido, quando os átomos já estão mais afastados, e no estado gasoso, na evaporação, onde já está mais distanciado, mas é tudo uma coisa só, é tudo água. Então, quando a gente traz para o que é a nossa realidade, a gente consegue começar a compreender melhor essa questão do fluido cósmico universal. Então, é a mesma estrutura original, só que ela se condensa ou ela fica mais etérea, né, mais vaporosa, aí dando essa possibilidade de ser algo que a gente nem percebe como é o espírito e o perispírito. O corpo e as estruturas materiais são fáceis da gente distinguir. Então, isso aí só para a gente poder pensar tudo que está no universo, os planetas, as galáxias, os corpos celestes, tudo que você imaginar, eles são originários desta mesma estrutura, desse mesmo fluido, dessa mesma criação de Deus, e por essa diferenciação desses estados aí de condensação, é que ele vai dar origem a estruturas mais rígidas e sólidas, mais concretas, e estruturas mais rarefeitas, mais etéreas. Então, inclusive o plano espiritual, as colônias, tudo que a gente pensa, né, como eu disse, a estrutura do perispírito, então até as coisas que a gente não consegue ver, que aí fogem aos nossos olhos físicos, também são originários do fluido cósmico universal. Sol, planeta, estrela, colônias espirituais, todas as galáxias, onde vocês imaginarem que tem matéria, é fluido cósmico universal, em diferentes estados de condensação, tá? Deste fluido cósmico universal é que vão derivar, então, várias outras estruturas, e dentre elas o perispírito e também o fluido vital, que nós vamos falar mais no final da aula, que é o tema de hoje. Ok? Certinho? Podemos ir, Fernando? Eu começo a falar e não tá, então se vocês não perguntar. Então, na pergunta 95, o que o Kardec pergunta é: esse invólucro semimaterial, ou seja, o perispírito, tem formas determinadas e pode ser perceptível? Aí eles respondem: tem a forma que o espírito queira. É assim que este vos aparece algumas vezes, quer em sonho, quer no estado de vigília, e que pode tomar forma visível, mesmo palpável. Aqui nessa pergunta, os espíritos já introduzem aqui duas propriedades do perispírito que nós vamos ver mais à frente, que é essa questão dele se tornar visível, dele ser perceptível, e aí a gente pode ver várias histórias aí de aparições de fantasmas, de assombrações, a gente precisa nem ler livro espírita para poder ver essas histórias aí. Dentro da doutrina espírita, a gente vai ter as explicações para diversas situações aí, para essas aparições. A gente tem as sessões de materialização que eram feitas no início, lá nos primórdios da doutrina espírita. E outra condição que é mencionada aqui é o espírito
o poder tomar a forma que ele quiser. Então, através da modificação nessa estrutura perispiritual, o espírito pode se apresentar de diferentes formas. Ele pode ter a aparência da última reencarnação, dependendo do estado evolutivo, ele pode se modificar e ter a aparência de reencarnações anteriores, ele pode estar mais jovem, aí ele pode, né, estar de formas diferentes, aí, de acordo com a capacidade que ele tem, através do pensamento, que também é energia, através do pensamento do espírito, ele modifica essa matéria, né, esse corpo semimaterial, que é o perispírito. Podemos prosseguir, então? Então, o perispírito é constituído de matéria, mas é outro estado vibratório, como eu disse para vocês, é outro estado de condensação das suas moléculas ou da sua estrutura, como eu mostrei lá, o gelo, a água líquida e o vapor, ou o estado gasoso. Esse perispírito ele vai variar de mundo para mundo, então por isso que a gente não consegue perceber a existência de vida em outros planetas, porque lá a forma de condensação e a estrutura dessa matéria, que é esse fluido cósmico universal, é diferente da Terra, então a gente não consegue ter essa percepção enquanto encarnados. O perispírito ele é indestrutível, mas ele pode sofrer lesões, alterações, até perda de substância, de acordo aí com a condição espiritual de cada um, e ele pode ficar cada vez mais rarefeito de acordo com a evolução espiritual. Então, aquele espírito ainda mais preso à matéria, no estágio mais inicial de desenvolvimento, ele vai ter um perispírito mais denso, mais pesado, e aqueles que já estão no estágio evolutivo mais adiantado, esse perispírito vai ficar, às vezes, tão rarefeito que muitas vezes ele nem vai ser tão perceptível aos nossos olhos, mesmo que espirituais, como da condição atual que a gente tem. E em certos casos, como eu disse para vocês em relação à mudança de forma, ele pode assumir até formas animalescas, pois ele é sensível, ele pode se modificar de acordo com o pensamento e com o estado moral do espírito. Nós vamos voltar a mencionar isso mais à frente. Então, aqui, né, mais uma vez a imagem, só para a gente poder ter uma ideia, né, do que seria aí esse estado mais vaporoso, mais sutil, mais rarefeito em relação ao que é o nosso corpo físico, mas ele tem uma forma. E aqui na Terra, ele vai ter uma forma semelhante ao do nosso corpo. E aí, né, outros nomes que esse perispírito recebe, o corpo astral, pode ser conhecido dessa forma, pode ser conhecido como psicossoma, então são outros nomes que o perispírito recebe. E a gente tem algumas pesquisas aí relacionadas ao perispírito, e ele é considerado um modelo organizador biológico. Então, quando eu estava dizendo que a forma do perispírito é a forma do corpo humano, nós vamos inverter essa fala. Na verdade, o nosso corpo humano é que tem a forma do nosso perispírito. O nosso perispírito é que vai, no processo de reencarnação, de renascimento, comandar aí toda aquela estrutura de desenvolvimento do novo corpo e vai dar a ele o formato do corpo que a gente conhece. Então, o perispírito, ele já tem ali na sua estrutura, inclusive, órgãos semelhantes aos órgãos do nosso corpo físico. Isso vai servir de modelo ao nosso corpo, estruturando ali uma nova existência. É essa matéria astral sutil, como a gente já mencionou, e o perispírito ele é extremamente sensível, tanto a fatores externos como a fatores internos. E gravando ali nessa sua estrutura, nessa sua malha aí de fibras, nessa sua malha energética, todas as informações produzidas pelas experiências do espírito. Então, o nosso perispírito, gente, é como se ele tivesse ali registrado nele como carimbos ou marcas de tudo aquilo que a gente, né, viveu, todas as experiências que a gente já teve, de todos os registros, inclusive de outras existências, aquilo fica marcado em nosso perispírito. E isso é perceptível
por outros espíritos, enquanto desencarnados, sejam eles evoluídos ou não. Então, quando um espírito superior, um mentor, um outro que nos acompanha, nos vê enquanto corpo físico, ele vai perceber, né, nós estamos encarnados, temos um corpo físico, mas o nosso perispírito, ele mostra para o mundo espiritual a nossa verdadeira condição. Então, muitas vezes a gente vê em obras espíritas a menção lá da pessoa que é muito bela, muito arrumada, muito alinhada, muito gentil, muito educada, da forma exterior. Mas a espiritualidade percebe aquele perispírito, aquela estrutura real do espírito, um outro ser, um estágio ainda inferior de evolução, muitas vezes até com uma aparência, né, o perispírito com uma aparência muito distinta do que é a aparência física daquele indivíduo. Isso está mencionado, inclusive, por André Luiz, se eu não me engano, na obra Libertação, onde eles estão fazendo um trabalho lá de acompanhamento, de auxílio espiritual, e ele relata isso, que ele relata uma mulher que era muito, muito alinhada, muito arrumada, muito bonita, mas no desprendimento do seu corpo físico, o perispírito tinha uma outra aparência que lembrava aquelas bruxas de histórias infantis, devido ali à condição espiritual e aos pensamentos e às ideias que aquele espírito ainda mantinha. Essa figura aqui, então, mostra a situação, por exemplo, de sono, de desprendimento do perispírito, do corpo físico. Então, a gente tem aqui o cordão de prata, que muitos de vocês já devem ter ouvido falar, que é o que liga o nosso perispírito ao nosso corpo físico. E quando é em visita às colônias espirituais, ele nos identifica lá na colônia espiritual como espíritos ainda em processo ainda encarnados, ainda presos à Terra. E ele segue aí, ele está preso, né? Então a gente não vai se perder aí, se eu sair em desdobramento ou em sonho, eu não vou me perder do meu corpo físico, porque esse fio aí, somente na morte é que ele é rompido. Então eu vou estar sempre ligada ao meu corpo físico. E como eu disse para vocês, ele é a cópia, na verdade, ao contrário, né? O nosso corpo é a manifestação da condição do nosso corpo físico, é o modelo gerado pelo nosso perispírito. Ok? Podemos passar para propriedades do perispírito? Tem pergunta, não? Não, em relação às propriedades do perispírito, eu vou mencionar algumas questões. Se der tempo, a gente abre para perguntas no final e discute mais outros assuntos. Então, aqui são as propriedades do perispírito, como eu já mencionei algumas para vocês, e nós vamos falar aí, vou detalhar algumas, dando alguns exemplos. Então, a gente tem a plasticidade, que é a capacidade de mudar de forma, a densidade, que é a questão como se fosse do peso mesmo, né? Do ser mais denso, de ser mais parecido com o corpo físico e de ser mais sutil, mais rarefeito, de acordo com a condição espiritual. O perispírito ele tem peso, então ele pode ser, né? Ele tem essa ponderabilidade, tem a luminosidade, que tem a ver com a questão também da evolução espiritual, penetrabilidade, perenidade, mutabilidade. Eu não vou mencionar todas, não. Vou passar para as que eu coloquei aqui como mais importantes. Se alguma aí vocês tiverem dúvida, a gente volta, tá? Tem uma pergunta? O Eugênio está perguntando aqui se o perispírito é o modelo organizador do corpo físico. Por que essa mudança acontece? Eu só não entendi qual mudança, Eugênio, mas... Deve ser em relação à diferença da mulher que eu mencionei, do aspecto do perispírito dela. Deve ser isso. Bom, em relação a isso, então assim, ele é o modelo organizador biológico no sentido da estrutura física que a gente tem.
cabeça, olho, nariz, boca, muitas vezes imprimindo até algumas características físicas. Os órgãos internos, todos eles estão no perispírito, e o perispírito vai servir de modelo para a formação do nosso corpo físico. Essa condição dessa mulher, com esse aspecto aí, muito diferente da estrutura física que ela tem, é fruto da condição espiritual dela, da ideação, do pensamento, de tudo aquilo que ela alimenta enquanto ideias e vibrações e sentimentos dentro dela. Então, aquilo ali, ela já é adulta, aquilo não vai interferir na sua estrutura física. Ele é o modelo organizador biológico lá no processo de reencarnação, na formação de um novo corpo. Então, por exemplo, quando o espírito ele tem alguma condição que levou a alguma alteração no perispírito, vamos supor, se a gente fala muito em suicídio, porque é um exemplo muito concreto, assim, dentro do que a gente pode falar. Então, por exemplo, a pessoa, ela cometeu suicídio por arma de fogo. Então, ela lesou aquela estrutura do corpo dela, do crânio e do cérebro. Mas aquela lesão que ele gerou no seu corpo físico, ela também fica como se fosse impregnada ou marcada no seu perispírito. Aquele ato gera um desequilíbrio energético na sua estrutura perispiritual e faz com que aquela lesão que foi no corpo físico também fique marcada no perispírito. O perispírito não pode dizer assim, ele não foi rompido, mas ele foi lesado do ponto de vista da sua condição energética e estrutural. Espero que tenha compreendido isso. Então, aquele perispírito que sofreu aquele desequilíbrio, aquele desarranjo energético, o espírito, num outro processo, né, num renascimento, numa outra oportunidade de reencarnação, ele vai modelar um novo corpo. Muitas vezes, esse ponto de desestruturação, de desarranjo energético do perispírito vai se refletir no corpo físico, por exemplo, como uma epilepsia na existência atual de difícil controle, ou como uma malformação cerebral que vai trazer para ele alguma limitação naquela existência atual. Então, essa questão aí, nesse modelo organizador biológico, isso vai se manifestar na hora da formação de um novo corpo físico. Outras mudanças na estrutura do perispiritual, do perispírito, elas vão acontecer por essa ideoplastia, por esse pensamento, por essas ideias, pela condição espiritual de cada um. Então, aí elas vão modificar aquela condição do perispírito, mas elas já não modificam a estrutura física mais que está formada. Então, você tem as pessoas, por exemplo, que têm vícios, né? Então, o vício do cigarro. Aquela pessoa vai causando alterações na sua estrutura perispiritual pelo desgaste que aquele energético, que aquele vício causa. A pessoa que é muito ligada ao mal, então já é um vício, mas não é um vício da substância, mas é da conduta, um vício de conduta. A pessoa é muito cheia de raiva, de ódio, ou comete atos aí ligados a equívocos aí na existência atual. Essa ideação, essas atitudes, esses pensamentos, eles vão interferir também nessa estrutura energética, dando essa aparência. Como eu disse para vocês antes, o perispírito ele é extremamente sensível e ele é moldável. E aí nós vamos mencionar até situações extremas aí em que ele pode se modificar. Então, espero que tenha ficado clara essa diferença do modelo organizador biológico da reencarnação e a condição espiritual que cada um assume aí na sua existência. Marília, a Mirella está perguntando aqui assim, Marília, as doenças de encarnações passadas podem alterar o perispírito também? Eu queria que você aproveitasse e arrematasse a pergunta do Eugênio, dizendo que essas ideações, esses pensamentos equivocados que vão prejudicar o perispírito, eles vão retornar ali e lesionar o corpo. Doenças que podem ter, câncer, que não estava na programação, mas a mente em desequilíbrio o tempo todo
ocasiona isso. Uhum. E, A pergunta da Mirella em relação a essa questão de doenças posteriores, né? A gente tem várias obras, Mirella, que mencionam situações desse tipo. Por exemplo, uma pessoa que cometeu um aborto numa existência anterior, por uma situação, nós não vamos julgar aqui qual foi a condição que levou ela a cometer esse ato. Então, ela causou ali um desarranjo, um aborto provocado leva a um desarranjo, a um desequilíbrio naquela região do perispírito ligada à parte reprodutiva. Ela vai desencarnar, vai perceber o erro cometido. Não houve uma lesão na estrutura do perispírito, uma lesão, uma ruptura, houve um desequilíbrio energético. Ela, então, nesse processo de aprendizado, numa nova reencarnação, ela já vai saber, muitas vezes, dependendo da condição do espírito, e muitas vezes vai, inclusive, planejar de vir nessa nova existência com uma dificuldade de engravidar. Por quê? Porque isso já foi fruto de um desarranjo e de um desequilíbrio energético causado numa existência anterior. Gente, isso não é regra, eu estou só usando um exemplo isolado. Não quer dizer que toda pessoa que tem dificuldade de engravidar ou que tem algum problema nos órgãos reprodutivos cometeu um ato desse. É só uma forma da gente exemplificar, tá? Então, por exemplo, a pessoa que abusou do álcool na existência anterior e ele acabou morrendo, desencarnando por um problema de fígado, provocado naquela existência anterior pelo consumo excessivo de bebida alcoólica. Então, aquela estrutura dele, perispiritual, ficou também desorganizada, ficou desequilibrada, desarranjada. Ele vai formar um novo corpo. Ele, muitas vezes, sabendo do risco dele cometer novas quedas em relação ao consumo do álcool, pode escolher nascer com problema de fígado tão grave a ponto de que, mesmo que ele deseje consumir bebida alcoólica, ele vai ser impedido pela doença que ele tem para que ele possa se reabilitar numa existência posterior. São inúmeros os casos que a gente vê. Em relação ao suicídio, é mais fácil da gente explicar porque a gente encontra isso em muitas obras. Em relação às pessoas voltadas ainda, né, para o mal, que ainda não despertaram aí para o verdadeiro objetivo dessa nossa existência, elas também, nessa atitude de ideação, de estarem sempre voltadas para essas ações que vão prejudicar os outros, eles vão desestruturando e desequilibrando tanto a sua estrutura perispiritual, que muitas vezes eles vão perdendo até a forma que eles tinham como seres humanos, e muitas vezes vão tomar formas que são mencionadas na obra do André Luiz até como ovoides, tal essa desestruturação dessa estrutura perispiritual, e vão depois também renascer em condições mais complexas, por causa desse desarranjo, esse desequilíbrio, essa desestruturação desse modelo organizador biológico. E eu não sei se ficou claro aí, se ainda ficou alguma dúvida, pode perguntar, que o nosso objetivo é caminhar aí no esclarecimento disso mesmo, isso enriquece a aula. Pode. tem um caso que a gente sempre comenta, que eu acho que vai ajudar a entender isso, é o relato de Memórias do Suicida, em que tem um suicida, Mário Sobral, e que um dos motivos que o levou a suicidar foi que a sua amante o traiu com outra pessoa. E aí, ele não suportando aquilo, ele estrangula a amante, alegando que ele tinha deixado a esposa, filhos, e que ela não podia ter feito isso com ele. Depois de muito sofrer no plano espiritual, de ser resgatado, de ir para a colônia, chegou um momento que ele foi visitado pelo remorso. Ele realmente percebeu que o que tinha feito foi algo muito errado e começou a perceber que as suas mãos, ele na condição de espírito liberto, elas estavam atrofiando.
muitas vezes ele não sentia as mãos. Então, quer dizer, a mente experimentando uma sensação de remorso grande com o que tinha feito com as mãos, aquelas mãos começaram a atrofiar. Então, resultado disso, né, quando ele reencarnou, ele não tinha o molde ali perispiritual para gerar o corpo físico perfeito. Então, ele nasceu, além das sequelas resultantes do processo de suicídio, ele também nasce sem as mãos. Então, a estrutura do corpo físico não tinha como produzir as mãos através da diferenciação celular, porque faltava o molde perispiritual. Então, essa é a condição física. Agora, as nossas ações na condição de encarnado e de desencarnado, isso vai determinar a nossa estrutura perispiritual, podendo espargir luz, equilíbrio, ou então vibrações densas de sofrimento, muito pesadas. Então, o que a Marília ilustrou da figura da mulher que, ocupando um corpo belo, a estrutura dela ainda era uma estrutura de muito sofrimento, de muita dificuldade, e isso manifestava no perispírito. E, obviamente, que esse tipo de situação vai gerar problemas depois no corpo. Está dando eco, né? Porque a Marília está com o microfone aberto aqui. Então, acho que é isso. Então, é como eu disse, até nós vamos mencionar isso de novo, é extremamente sensível essa estrutura energética, e tanto as questões internas, nossas, individuais enquanto espíritos, quanto também as questões externas, ou seja, influência de outros espíritos ou atitudes nossas também que podem causar qualquer alteração externa aí nessa estrutura. É como se fosse uma malha, gente, uma rede ali de conexões nervosas e que cobre o nosso espírito e que está em conexão com o nosso corpo. E ele não está fora, não. Ele está junto com o nosso corpo, né? Como se a gente fosse fazer, ele está dentro, né? A gente está em contato próximo, como se um revestisse o outro ali dessa estrutura. Então, voltando na plasticidade, que a gente comentou, que é uma das propriedades do perispírito, que é a capacidade do perispírito dele se ajustar ao comando da mente. Ele é moldável, de acordo com as circunstâncias, ele é mais facilmente moldável pelos espíritos superiores, mas também as entidades espirituais menos evoluídas também podem causar essas alterações, essas modificações no perispírito. Em relação aos espíritos superiores, a gente tem um livro, se eu não me engano, não sei se é Tambores de Angola, Dramas da Obsessão, talvez Fernando lembre, onde há a participação do Dr. Bezerra de Menezes num trabalho aí de... Oi? Dramas da Obsessão, da Ivone Pereira, onde ele vai atuar aí com um grupo de espíritos na tentativa de resolver um problema obsessivo. E aí ele tem que se manifestar num terreiro. Ele vai comparecer a um terreiro de Umbanda, junto com uma outra senhora. E aí, para chegar até esse terreiro, ele modifica a forma, o aspecto dele. Ele não se manifesta lá, essa senhora também, esqueci o nome dela, mas ela também, ela muda a estrutura perispiritual dela para se parecer com uma daquelas entidades, uma preta velha, para que ela pudesse se manifestar naquele terreiro de Umbanda, mostrando aí essa questão de modificação nessa plasticidade. Tem um outro livro também que eu li, onde há a participação do Dr. Bezerra de Menezes, onde ele adquire uma aparência completamente distinta da que ele tem, porque dentro do contexto daquele trabalho que ele estava fazendo, ele tinha que assumir uma aparência diferente daquela que a gente conhece, para que ele pudesse ter o acesso àquele trabalho e àqueles espíritos com os quais ele precisava trabalhar e auxiliar. E a gente tem a situação dos menos evoluídos, que também são muito, muito inteligentes, a gente não pode esquecer disso, a gente não significa que porque o espírito é menos evoluído, ele ainda está equivocado nas atitudes dele, não significa que ele não possa fazer isso. Aí a gente tem dois exemplos no livro Libertação. André Luiz menciona o caso da mulher loba, onde ela sofre, isso foi o espírito, sofre um processo de hipnose, é como se ela fosse levada
a julgamento lá na esfera espiritual inferior onde ela está, e aí eles fazem um julgamento das atitudes que ela tinha tido, da condição dela, e a induzem falando que ela era uma loba, uma loba, uma loba, e aí nessa indução hipnótica, o perispírito dela toma uma forma realmente de uma loba. E nos domínios da mediunidade tem um outro caso, que é esse de licantropia parcial, aí é entre um espírito obsessor e o encarnado, onde esse espírito obsessor consegue mudar as atitudes aí daquele espírito encarnado, fazendo com que se parecesse realmente com o comportamento de um animal. O Fernando está levantando o dedo aqui para falar, pode falar. É que tem duas perguntas aqui, eu já vou mencionar, porque eu vou perder aqui na sequência. Eliette perguntou, o perispírito se acha preso nos limites do corpo físico, ou ele se expande? Ainda nós falamos de expansibilidade, se lembrar. E a Anelisa tá, só conseguimos moldar o perispírito durante o sono ou num grau de evolução maior? Então, quer saber dessa mudança perispiritual. Vou responder de Anelisa primeiro. Em relação à moldagem, isso primeiro depende desse grau aí de evolução espiritual, você vai ter mais facilidade de modificar essa estrutura, mudando sua forma muito mais fácil do que os que estão em condição espiritual inferior. Então, nós vamos ter mais dificuldades, mas nós podemos, no processo de desprendimento do sono, em algum trabalho espiritual, podemos sim modificar essa nossa estrutura perispiritual. Nós, encarnados, vamos fazer isso num momento de desprendimento do corpo físico. Pode ser numa reunião mediúnica, pode ser durante o sono, pode ser na situação aí que nós ainda não conseguimos, que é da bicorporeidade. Então, nós também conseguimos, mas depende do nosso grau evolutivo. Os espíritos desencarnados conseguem fazer isso com mais facilidade, porque eles estão livres do corpo físico. E aí isso vai depender realmente dessa condição deles e também desse domínio que eles podem ter, dessa questão da hipnose, desse poder que eles podem ter. Então, para que a gente não se engane, aqueles irmãos nossos ainda equivocados, menos evoluídos, ainda ligados às ações menos elevadas, eles também conseguem se modificar, conseguem dominar outros espíritos, modificando inclusive as estruturas em si e no outro, podendo tomar formas de animais, como eu disse, de serpentes, de lobos, de outras estruturas aí que eu acho que algumas histórias que a gente vê e alguns filmes que a gente vê passando hoje na televisão são reflexos de memórias aí desse plano físico, plano espiritual inferior, que os espíritos conseguem aí modificar essas estruturas. Eu vou falar sobre expansibilidade aqui dentro das propriedades do perispírito, vou só seguir a ordem para eu não me perder. Então, penetrabilidade é a capacidade que os espíritos têm de não encontrar nenhum obstáculo. Então, dependendo da condição mediana ou de evolução superior, eles atravessam qualquer parede. Por que eles atravessam? É tudo a mesma matéria. Lembra que eu falei do fluido cósmico universal em diferentes estados de condensação? Eles já estão numa condição em que o que é concreto para nós já não é obstáculo para eles. Eles conseguem transpor essas estruturas concretas e físicas que para nós é impossível, isso de acordo com essa evolução deles mediana ou superior. Então, aquela ideia assim, que eu vou fechar a porta porque aí o espírito não vai entrar, eu vou apagar a luz e entrar debaixo da coberta porque ele não vai me perceber, isso aí não existe, porque ele tem essa capacidade, sim, de atravessar essas estruturas. Só que isso é de acordo com a evolução. Aí eu pus aqui para a gente lembrar, na colônia espiritual André Luiz, ela é cercada por um muro, ela tem portões, ela tem guardas e vigias, porque ela está num ambiente que é do umbral, que ainda é da espiritualidade ainda mais inferior. Então, para manter a integridade e a condição espiritual da colônia, eles precisam, sim, de sistemas de segurança. E os espíritos que estão do lado de fora, se eles não forem recolhidos, ou se eles não tiverem autorização, eles não conseguem penetrar na colônia nosso lar.
Eles são espíritos também, eles já estão desencarnados, não têm um corpo físico, mas eles não conseguem, por quê? Aí entra outra questão aí do perispírito, que é da densidade. Eles se percebem ainda matéria mais densa, e aí aquela matéria ali de que é feita a estrutura de proteção da colônia nosso-lar, eles não conseguem transpor. Então é como se fosse toda uma malha energética e eles não conseguem atravessar pela condição espiritual deles. Ok? Se ficar alguma dúvida aí, vocês mandam pergunta para a gente. A visibilidade, que é o que a gente também já sabe, que é o espírito ser visível, né? Então, ele pode se fazer visível, ele pode se fazer tangível, quer dizer, ele pode se tornar tão denso a ponto de você tocar e estar com o espírito e não saber se ele é desencarnado ou não. Ou ele pode se mostrar e você perceber, sim, como um espírito já desencarnado, porque você vai perceber que ele é mais rarefeito, ele não tem essa estrutura física que a gente tem. Agora, os médiuns videntes, eles veem os espíritos e muitas vezes veem como se fossem pessoas encarnadas. O Divaldo Franco, que conta no livro dele, que ele passou muito aperto quando ele começou a trabalhar numa repartição pública, porque muitas vezes ele ia até o balcão para poder fazer o atendimento e as pessoas acharam que ele estava louco porque não tinha ninguém lá, mas ele no início não conseguia fazer a distinção entre encarnados e desencarnados. E aí ele combinou com uma colega dele de repartição que a hora que chegava alguém no balcão, que ele via, ele olhava para ela. Se ela desse o sinal para ele de que tinha alguém lá, ele levantava para atender. Se ela balançasse a cabeça falando que não, ele sabia que era espírito e ficava quieto lá na mesa dele, fazendo o serviço dele. E foram também as sessões de materialização, uma série de aparições, então isso tudo aí a gente vê relato aí até fora mesmo da doutrina espírita, e vários estudiosos também no início da doutrina que demonstraram essa possibilidade. A sensibilidade, como eu disse, tanto as impressões externas, que chegam através dos nervos sensitivos. Então, da mesma forma que a gente tem a sensibilidade, o tato, a percepção de calor, de frio, isso também atinge o perispírito. E da mesma forma que a gente tem a resposta através do neurônio motor, o perispírito também, como ele é uma malha, uma rede semelhante ao nosso corpo, ele também vai ter essa mesma percepção. No espírito desencarnado, essas sensações e percepções são muito maiores do que as do corpo enquanto encarnados. Então, o espírito já desencarnado, tanto a alegria, as coisas boas e positivas, como as coisas ruins ou negativas, aquela percepção dele vai ser muito mais exacerbada. Então, quando a gente, né, estuda Nosso Lar, ouve, porque tem o audiobook, ou lê, é a descrição do André Luiz da percepção que ele teve da colônia, como muito mais bonita, as cores, as árvores, as flores, a água. Então, ele tinha uma percepção aumentada, essa sensibilidade maior de perceber tudo diferente, de uma forma mais intensa. Da mesma forma, aqueles que estão no umbral, que estão em dor, em sofrimento, eles também vão ter essa sensibilidade maior. E aí ela pode acontecer, inclusive, como se fosse no corpo inteiro, e não é só no local, né? Então, o contato que a gente tem no nosso corpo de carne é uma sensação localizada, muitas vezes no corpo, no perispírito, aquilo é percebido pela estrutura inteira, daí esse grau de sensibilidade. Aí, Você perguntando se a universidade ou o grupo espiritual tem relação direta com a evolução moral do espírito? Sim, sim. Acho que é o próximo aqui, não, o último. Tem sim, a luminosidade tem a ver com o estágio evolutivo de cada um. Como eu disse, há ponto, inclusive, nos mais evoluídos, de você não conseguir nem perceber direito a estrutura perispiritual, de tão rarefeita, de tão sutil que ela vai ficando. Da mesma forma, aqueles que estão em estágio inicial de aprendizado, eu vou mostrar uma figura para vocês daqui a pouquinho, vocês vão ver essa diferença. A expansibilidade, que Eliette também me perguntou, a princípio, o perispírito ele é único, ele é indivisível, mas ele pode se expandir muito
E isso amplia a capacidade de visão e percepção do espírito. Então, o nosso perispírito está aqui mais ou menos igual ao nosso corpo, mas ele pode se expandir, a gente pode ampliar essas percepções e a gente pode, inclusive, ampliar a nossa visão quando mais evoluídos, ou aquele que tem mediunidade, ele consegue ter uma percepção, inclusive, de uma situação longe daquela que ele está vivendo. Então, eu posso estar aqui na minha casa e, de repente, eu ter uma percepção de algo que está acontecendo na casa de uma outra pessoa, como se fosse uma visão. Isso pode ser a questão dessa expansibilidade, quer dizer, ou porque aquilo é importante dentro do trabalho mediúnico, ou porque é uma pessoa a quem eu sou muito afim, ou porque eu me conectei de alguma forma, vibrando e orando para aquela pessoa, e aí eu consegui me transportar para aquele ambiente e perceber o que estava acontecendo ali. Essa expansibilidade, ela está descrita nas obras de Eurípides Barçanufo, na história dele, e também no livro dos Médiuns, contando da situação de Antônio de Pádua, que é o Santo Antônio de Pádua mesmo. Então, Eurípides Barçanufo tem relatos dele, dessa questão da bicorporeidade, então as pessoas podiam entender como se ele estivesse em dois lugares ao mesmo tempo, mas não é isso que acontece. É como se a pessoa estivesse ali num estado meio que de transe, ele não está fazendo aqui as atividades dele normal, e lá no outro local, ele também está fazendo a mesma coisa. A estrutura física vai estar como se fosse meio que adormecida ou em transe, e o espírito vai se manifestar em outro local. Só que como ele, por exemplo, está numa igreja rezando, ou está no centro espírita na reunião mediúnica, e aí ele foi visto na casa de uma outra pessoa, aí eles entendem, nossa, ele pode ficar em dois lugares ao mesmo tempo. Na verdade, não é que ele está em dois lugares, ele consegue expandir, consegue se deslocar e consegue estar como se fosse presente nesses dois lugares. Então, a expansibilidade é descrita dessa forma. Ou pode simplesmente, na vibração, aquele perispírito se expandir e, às vezes, tomar essa luminosidade que Eliette perguntou. Então, aquele espírito se amplia, fica mais brilhante, mais difícil da gente enxergar, de um tamanho muito maior do que era antes. Aí é outra forma de entender a expansibilidade. Então, a densidade, que é o que eu mencionei do perispírito, que ele tem peso, ele tem massa, ele ocupa lugar no espaço, e aí quanto menos evoluído, mais pesado ele é, e pode ser inclusive confundido com o corpo físico. Então, isso explica por que muitos espíritos não percebem que eles já desencarnaram, porque eles olham para si mesmos e enxergam como se tivesse normal. Eles veem as pessoas, veem o ambiente, a casa, a família, não compreendem porque ninguém mais o escuta, não compreendem porque ninguém mais o vê, mas ele não entende que ele já não pertence mais ao mundo dos encarnados, porque ele se enxerga ainda com o mesmo corpo que ele tinha antes. Isso aí é uma percepção, principalmente daqueles que desencarnaram e ainda não têm muito esclarecimento em relação a essa vida espiritual. Também a densidade, ela se apresenta aí dentro do plano espiritual, naqueles espíritos menos evoluídos, onde realmente aquela estrutura vai ser mais pesada, mais materializada, menos etérea, menos sutil. E a questão da luminosidade, que foi a outra pergunta, que está relacionado também à densidade. Então, quanto mais evoluído, mais luminoso, menos denso, mais ele vai conseguir manipular o espírito, né? Mais ele vai conseguir manipular esse perispírito, dando a ele uma outra aparência. Então, a luminosidade está ligada a essas condições. Quanto menor a densidade, mais brilho ele tem, mais evoluído ele é. Então, quantos mais adiantados emitem um foco de luz irradiante e clara. Muitas vezes eles tentam, inclusive, esconder isso da gente. Então, se eu não me engano, lá na colônia Nosso Lar mesmo, que André Luiz menciona,
muitas vezes vinham espíritos de outras colônias e você percebia que alguns tinham uma luminosidade maior e que muitas vezes eles tentavam meio que disfarçar, como se eles quisessem condensar aquilo ali, para que a gente não ficasse, de certa forma, incomodado, para que a gente não ficasse desconfortável diante daquele espírito com aquele brilho tão maior do que o nosso e a gente ainda tão inferior aí nessa escala de evolução. Então, aqui, mostrando essa questão da evolução do perispírito mais denso. Então, quando a gente está ligado ainda mais à questão das emoções, a condição mais instintiva, depois a gente vai despertando para as questões mais afetivas, vai elaborando a nossa condição de espírito, vai mudando a estrutura do nosso perispírito também, até que a gente atinja aí essa condição de consciência plena, universal, e aí a gente vai ter esse grau de luminosidade e esse perispírito mais sutil, mais rarefeito mesmo. Claro essa parte, gente? Claro como o brilho do espírito evoluído? Muito claro, Marília. Muito bem. Ótimo, tá tudo muito bem. Pois é. Como diz meu marido, ele acha que eu faço uns estudos muito densos, como ele diz, muito complexos. Então, vão caminhando aqui. Se vocês acharem que está difícil, vocês podem parar e perguntar, tá? É que a gente vai... Acho que no intuito de oferecer para vocês as informações que a gente considera importantes, a gente vai tornando a coisa muito complexa. Então, vamos lá. Então, dentro dessa estrutura aí do perispírito, vou mencionar uma questão, porque a gente vê isso nas obras do André Luiz, mas que não foi um conhecimento originário da doutrina espírita, que são centros de força. Vocês vão ver nessa figura aqui que a gente já vê umas rodinhas brilhando aí, nessa linha média do perispírito, de colorações, inclusive, diferentes. Então, os centros de força, ou chakras, eles são já conhecidos e descritos lá na cultura dos orientais há muito tempo, e esse conhecimento foi incorporado à doutrina dos espíritos, e ele é mencionado por André Luiz em diferentes obras. Então, não foi a gente também que quis colocar isso dentro da doutrina espírita, não. Kardec não menciona essa questão desses chakras como André Luiz descreve, mas o André Luiz fez uma obra de observação do mundo espiritual e desses trabalhos dentro da Terra, de resgate e de socorro, de auxílio espiritual, e nesses resgates, nesse auxílio espiritual, ele foi descrevendo várias estruturas aí do corpo espiritual, do perispírito e da nossa condição aí enquanto espíritos em evolução. Então, esses centros vitais, ou chakras, ou centros de força, eles são do sânscrito, significa círculos. Eles são locais de acúmulo de energia que é produzida aí, que estão no perispírito. E o mais interessante, quando a gente estava falando do modelo organizador biológico, eu vou daqui a pouco introduzir um outro conceito para vocês, é que esses chakras, esses núcleos esses centros de força, essas concentrações de energia, eles também têm correspondências no nosso corpo físico com estruturas ou plexos nervosos. Daí a questão desses pontos energéticos também terem essa correspondência no nosso corpo físico, e daí a importância da gente manter esse equilíbrio desses núcleos de força, porque isso também se reflete, então, na nossa saúde, na nossa condição física. Então, aqui são centros de força, essa coloração tem a ver com as energias que eles concentram. Então, coronário, que é o que capta a energia, que capta o que vem do fluido cósmico universal, que reabastece o nosso corpo. Olha que eu estou trazendo outras ideias, hein? E existem esses outros centros, os mais conhecidos são esses: o frontal, o laríngeo, cardíaco, o esplênico, o gástrico, o básico, ou conhecido como genésico. Então, são pontos de concentração de energia que estão no nosso perispírito,
numa outra estrutura que eu vou dizer para vocês, que é o duplo etérico, e que tem correspondência com estruturas nervosas do nosso corpo, do nosso organismo, estrutura física, que é isso aqui. Então, a gente tem de um lado o perispírito, o duplo etérico, calma que eu vou explicar para vocês o que é, e o corpo físico. Então, existem estruturas, aqui nessa imagem não dá para ver detalhadamente, mas existem aqui essas áreas onde esse pontilhado chega no corpo físico, são estruturas nervosas. E aí que vão comandar o... Fernando, vai pôr o ponteiro aqui para mim. Então, que vão comandar aqui, se vocês perceberem, ó. Então, aqui você tem a estrutura do chakra laríngeo, você tem ele no duplo e você tem ele aqui no corpo físico, onde há uma estrutura de plexo nervoso responsável por essa parte aqui da laringe, faringe, da parte respiratória. Então, você tem aqui o coronário, uma correspondência com o cérebro, o frontal, que é entre os olhos, também vai ter correspondência com estruturas internas do cérebro, esse laríngeo, que é da fala, da respiração, o cardíaco, que vai estar ligado ao plexo nervoso aqui, ligado ao coração. Aí a gente tem o esplênico, o gástrico, o básico. Isso aqui está um pouco para cima do que deveria, mas é para vocês entenderem, ó, que aqui tem umas pequenas ramificações que não estão muito visíveis, que seriam esses plexos nervosos. O impulso elétrico gerado aqui, chega aqui e vai parar aqui. Então, uma carga emocional aqui dispara o coração do lado de cá. Compreenderam? Um acúmulo energético na região do estômago, um susto, uma emoção forte, vai gerar um desequilíbrio energético na região do gástrico e vai se manifestar aqui como uma dor no estômago, um vômito, um enjoo. Então, vocês estão compreendendo essa interligação, como que ela é muito próxima e muito íntima. Então, o que é o duplo etérico? Vamos lá, porque nosso tempo vai ficar pequeno. O duplo é um corpo também fluídico e ele é como se fosse uma duplicata energética do nosso corpo físico. Então, é como se fosse retirado, uma cópia mesmo, como se fosse uma estrutura idêntica desse nosso corpo físico. O duplo, ele constantemente emana energia, nessa forma como está aqui na figura, como se fosse uma rede, como se fosse uma malha. E tem essas estrias aí dessa energia. E ele também tem, como eu mostrei para vocês, chakras e o fluido vital, que é o outro conceito da nossa aula. E quando a gente estuda sobre o duplo etérico, ele realmente funciona como uma barreira protegendo o nosso corpo perispiritual, muitas vezes, de energias que chegam até nós através de emanações ou do nosso próprio corpo físico. Então, ele é como se fosse uma barreira, como se fosse uma armadura energética que está em volta, né, no nosso corpo físico e que protege o nosso perispírito, muitas vezes, dessas sensações ou dessas energias que podem nos causar algum tipo de mal. Então, esse conceito está no livro Passe Espírita. E aí, ficou fácil agora, mostrando para vocês o que é o duplo etérico. Ao todo mundo, eu imagino, quem não ouviu, vai se familiarizar com as fotos Kirlian. É uma máquina que eles falam que fotografa a aura da pessoa, fotografa a energia da pessoa. As fotos Kirlian fotografam essa malha energética que é o duplo etérico. Então, aqui uma impressão digital, a folha, pé, mão. Então, tudo que tem essa energia, esse princípio vital, vai ter essa estrutura energética em volta, isso independente de ser humano, de ser planta ou de ser animal, tá? Então, tudo aí. E aqui são outras fotos que eu trouxe para vocês, que eu achei interessante, por exemplo, de uma maçã. Aqui, se eu não me engano, é uma que eu não consigo ler. Aqui é um cação. Aqui é como se fosse uma água viva. Aqui é outra estrutura, tá vendo? Parecendo um coral. Aqui tá em inglês, a gente não consegue ler
Muito bem. Aqui tem uma outra que eu achei interessante, a gente poder comparar. Olha para vocês verem. Isso aqui é um tomate cozido e um tomate cru. Isso aqui é um brócolis cozido e um brócolis cru. Aqui é um pedaço de carne crua e um pedaço de carne cozida. Então, qualquer estrutura, planta, animal, ou nós, seres humanos, temos essa quantidade de energia que nos circula, que nos dá a condição de seres vivos e que pode ser fotografada e que é, na verdade, o duplo etérico. Então, é essa malha aí. E qual que é a importância do duplo etérico? Então, André Luiz fala dele, no Evolução em Dois Mundos, dizendo que toda agregação celular emite essa radiação. E essa radiação aí, ela está em torno do nosso corpo, né? Em torno da nossa estrutura física, formando esse corpo energético e que auxilia na manutenção dessa estrutura física. Então, todos os seres vivos, dos mais simples, rudimentares, aos mais complexos, eles têm esse halo energético que é fruto dessa radiação, dessa energia emitida pelas nossas células. Só que no homem, essa projeção ela é modificada pela questão já do fator do pensamento contínuo, já dessa estrutura mais complexa. Então, isso vai dar a esse corpo vital ou a esse duplo etérico esse aspecto como essa malha que é responsável pela proteção aí do nosso corpo físico e do nosso perispírito. Esse duplo etérico, ele é material, ele não acompanha o perispírito no processo de desencarne, mas ele é importante como se fosse uma rede elétrica que mantém essa estrutura do nosso corpo em funcionamento e que vai se desfazer na morte, ele não vai prosseguir com o perispírito. Então, o duplo etérico, ele não é mais do que esse corpo vital, recebe esses outros nomes aqui, corpo ódico, corpo ectoplásmico, e é ele que cede o ectoplasma para as manifestações de efeito físico. Então, quando você tem uma aparição que é concreta, que as pessoas conseguem tocar, um espírito que se manifesta assim de forma mais real, é através desse ectoplasma que o médium desprende. Então, o ectoplasma ele está no etérico, ele é parte dessa energia aí da vitalidade do organismo. Só que na função da mediunidade, ele não limita só a esse fenômeno, não. Ele também participa de uma série de fenômenos mediúnicos. O desencarnado, como ele já perdeu essa estrutura energética do duplo etérico, ele precisa, então ele não tem o duplo etérico, ele não tem o corpo vital, ele precisa dessa ação com o médium, aí através do duplo etérico do perispírito e do duplo etérico do médium, é que ele vai conseguir se manifestar. É aí que ele consegue atuar sobre a matéria. Então, é através do perispírito e do duplo etérico que o espírito vai conseguir, através do médium, as suas manifestações. Hã? Dúvida, gente? Eu, quando introduzi um conceito novo, não dei tempo de vocês perguntarem, que é a questão do duplo etérico. Ele é semelhante ao perispírito, com centros de força também, como eu disse para vocês. Vocês já tinham ouvido falar do duplo? É novidade para todo mundo? Como é que é? É um assunto que não é muitas vezes aprofundado dentro dos cursos, dentro da doutrina espírita, mas que é essencial aí para a gente compreender isso aí. Então, vou prosseguir, se aparecer alguma pergunta, só para a gente poder mencionar, então, sobre o fluido vital, que é o tema final da aula, ou energia vital. Então, esse princípio vital, ou fluido vital, é originário do fluido cósmico universal, é matéria derivada, como eu disse, e o fluido é o que dá a animalização da matéria, é o que dá vida à matéria. Então, na pergunta 62, que Kardec fez no Livro dos Espíritos, o que causa a animalização da matéria, o que dá vida à matéria, é esse princípio vital. E aí ele perguntou, então a gente viu que tinha o espírito, Deus, espírito e matéria.
são os elementos do universo. E o princípio vital é mais um fora desse? Aí eles falam que não, ele é um dos elementos necessários à constituição do universo, mas ele também vem dessa mesma matéria, então ele é derivado do fluido cósmico universal. E aí eles perguntam se ele é igual para todos os seres orgânicos. Então, todo ser que tem vida tem o mesmo fluido vital? E eles falam que sim, só que esse fluido vital ele é modificado de acordo com cada espécie e é ele que dá vida à matéria inerte. Então, se o corpo não tiver esse fluido vital, ele não vai ter vida. Sim? A Marina está perguntando, com a morte do corpo, o que acontece com o duplo etérico? Não sei se você puder falar até de vampirização, talvez o tempo seja curto, mas não é sinal para que vem. O duplo etérico, ele se desfaz gradualmente no processo de desencarnação. Da mesma forma da morte natural, onde o nosso fluido vital vai se esgotando, o nosso duplo etérico também vai ficando mais rarefeito, vai se desfazendo aos poucos, e no processo final da desencarnação, quando é assistido pela espiritualidade, eles vêm, dão um passe, como se fosse para poder dispersar aquela energia que está ali, e ela volta para a natureza. Então, é como se eu estivesse tirando ali aquela poeira que ficou ali, não é poeira, é essa energia que dá origem ao duplo etérico, e aí ela vai retornar ao cosmos, vamos falar assim, vai retornar ali a estrutura dela energética e vai ser utilizada para outro fim. Quando há uma morte violenta, acidental, fora do tempo programado, onde esse duplo ainda está muito cheio de energia, ou seja, o corpo está cheio de fluido vital, o duplo etérico está aquela malha energética carregada de energia, e aí a ruptura da vida, então o corpo vai ficar sem vida, o espírito vai prosseguir. Aquele excesso de energia que fica ali, muitas vezes, é objetivo de cobiça pela espiritualidade inferior que vai até aquela estrutura do corpo físico e do duplo etérico, tentando absorver aquela energia, porque ele não tem mais nem fluido vital e nem a energia do duplo etérico. São as situações, muitas vezes, do desencarne violento, do vampirismo, daqueles espíritos que vão ali tentar se aproveitar daquela energia ainda presente no corpo físico e no duplo etérico, que estava íntegro ainda, e aí muitas vezes ele não vai se desfazer imediatamente, a espiritualidade tenta, de alguma forma, assistir aquele espírito fazendo a dispersão daquele duplo etérico. Esse excesso de energia vital e essa integridade do duplo mantém aquela sensação daquele espírito que morreu de forma abrupta, acidental, daquilo que ele sentia no corpo. As dores, o mal-estar, a sensação ali da morte, tudo. Então, aquela sensação, muitas vezes, que a gente vê daqueles que ainda se veem dentro do túmulo, como se tivessem sendo devorados por insetos, ou da dor que eles sentiram no momento do acidente, ela tem a ver com esse fluido vital e o duplo etérico ainda impregnado de energia. Ok? São conceitos mais complexos, mas eu acho que dá para a gente ir assimilando isso aí. Tranquilo? Então, vamos lá do fluido vital, para a gente poder fechar. A quantidade de fluido vital não é a mesma em todos os seres orgânicos, então, o fluido varia de espécie para espécie e a quantidade também vai variar de um ser para o outro. Então, tem pessoas, nós encarnados, alguns têm mais fluido vital, mais energia vital, e outros têm menos vitalidade ou menos energia vital. Isso também determina, muitas vezes, o tempo que nós vamos ficar aqui na Terra. A gente recebe uma cota de fluido vital para o nosso processo de vida nessa reencarnação. Eu posso esgotar esse fluido vital antes, ou eu posso até receber dose extra de fluido vital para que eu possa viver mais 10, 15 ou 20 anos desse planeta, de acordo com os objetivos e com o meu aproveitamento dessa existência. Então, na infância, a capacidade de absorver esse fluido
cósmico universal, esse fluido vital, ela é muito grande e já na juventude ainda é parecida com a infância, mas à medida que a gente vai envelhecendo, a gente já não consegue absorver tão bem, renovar tanto esse fluido vital, e aí a gente vai tendo dentro do processo de envelhecimento aí a perda dessa vitalidade, e é diferente de uma pessoa para outra. Tem pessoas que são mais idosas e que têm aquela vitalidade maior, e outras que são mais jovens até, e que não demonstram a mesma vitalidade. E apesar da gente ter essa quantidade, como eu disse, né, ele precisa constantemente ser renovado, porque a gente acaba perdendo parte desse fluido. Então, como que a gente renova esse fluido vital? Para que a gente possa manter essa integridade do nosso corpo físico, manter essa estrutura energética bem funcionante, porque o meu corpo físico é reflexo da minha condição de saúde espiritual. Então, desse fluido vital, dessa energia tá harmônica circulando aí no meu perispírito, meu duplo etérico, isso vai se refletir no meu corpo. Então, através da absorção, né, do fluido cósmico universal, através dos alimentos, eu consigo adquirir fluido vital, como eu mostrei para vocês, todos os seres orgânicos têm, através da oração, através da meditação, através da respiração. Então, uma respiração bem feita, bem coordenada, uma alimentação boa, e a questão do passo para aqueles que estão dentro da casa espírita e que tem essa necessidade, são formas da gente renovar e reabsorver mais fluido vital. A água, né, é uma forma da gente receber mais dessa energia aí que vai renovar esse fluido vital que a gente tem. Então, aqui é só um termo, meu tempo já está acabando, vou só finalizar aqui. É um termo que a gente encontra porque a bioenergia humana é um termo utilizado por parapsicólogos e pesquisado muitas vezes em meios acadêmicos para estudar essa questão do fluido vital, da energia vital. Então, a gente acha que isso está só dentro da doutrina espírita, mas não, tem livros publicados e tem, inclusive, trabalhos de pesquisas científicas feitos atualmente em universidades abordando essa questão desse fluido ou dessa energia vital. Dentro do passe, na prece por irradiação mental, tem um pesquisador americano que estuda muito isso. Ele faz trabalhos, tem um trabalho dele, por exemplo, ele montou grupos separados de pacientes que estavam hospitalizados. Um grupo recebia orações e irradiações mentais toda noite, e um outro grupo, numa outra enfermaria, não era beneficiado com essas orações e essas irradiações mentais. Aí ele mostra que o grupo que estava sendo foco dessas orações e dessas irradiações tinha menos infecção, recuperava mais rápido da cirurgia, tinha menos complicação, recebia alta mais rápido. Então, ele faz um monte de estudo aí voltado para essa questão, não é espírita, mas para essa questão dessa energia aí, dessa questão que está dentro da espiritualidade, não dentro do espiritismo, mas que tem sido foco aí de pesquisa por algumas pessoas. E coisas sérias, tanto no Brasil, na Universidade Federal de Juiz de Fora, tem um núcleo que estuda saúde e espiritualidade, na USP tem, então você tem já isso surgindo em universidades grandes no Brasil. Aqui só para mostrar o passe, né, que é uma forma da gente reequilibrar as energias e renovar esse fluido vital. Dentro da casa espírita a gente tem essa possibilidade, mas que a gente não esqueça, em nosso ambiente doméstico, da prece, da boa alimentação, das condutas equilibradas, das energias que a gente mantém ao nosso redor, daquilo que a gente ouve, daquilo que a gente assiste, das conversas que a gente tem com as pessoas, de como eu me deixo influenciar por esse ambiente externo, que muitas vezes vai trazer o desequilíbrio para essa minha estrutura espiritual e vai trazer esse desequilíbrio também, fazendo com que eu perca esse fluido, essa energia vital, quer dizer, vai me desgastar. Então, esse desgaste emocional que a gente sofre nada mais é realmente do que esse desgaste, essa perda de energia, e muitas vezes a gente perde energia com coisas bobas, simples, que a gente podia
trabalhar dentro de nós e superar, e às vezes você se desgasta com uma pessoa dentro de casa ou no trabalho, e aquilo ali é um ponto que você vai acabar interferindo no seu equilíbrio e vai acabar trazendo também para você algum desequilíbrio orgânico, algum mal-estar, dor de cabeça, como eu disse, mal-estar, angústia, tristeza, ansiedade, por aí a gente faz uma lista aí de doenças e de alterações que são fruto desse nosso desequilíbrio, primeiro do espírito, que vai afetar o nosso perispírito, duplo etérico e, consequentemente, o nosso corpo físico. Então, a gente tem que mudar esse foco e entender que a nossa saúde está ligada à nossa condição espiritual e não o contrário, tá bom? Gente, falei mais do que deveria, agradeço demais a vocês aí pela paciência, e são assuntos que, caso a gente fique em dúvidas, a gente pode voltar nisso depois, então não fica restrita a essa aula não, tá? Então é só, a gente volta nesse assunto aí em outros momentos do curso. Muito obrigada, viu, pela atenção de vocês. Bom, agradecer a Marília a contribuição. E na aula seguinte a gente vai falar sobre o passe espírita e nós vamos ter a oportunidade de retomar alguns conceitos, principalmente centro de força, falar um pouquinho do duplo etérico, porque isso é para a gente começar a entender a estrutura do processo mediúnico. Então, às vezes, alguma coisa que não ficou muito clara, ou são termos novos, acredito que para alguns muita coisa está sendo apresentada pela primeira vez. Podem ficar tranquilos, porque a gente vai voltando nisso, vai falando, e daqui a pouco vocês estão se habituando também e vão ter uma compreensão bem bacana. E a gente vai procurar, mais para frente, de ilustrar, né, pegar casos de obras para vocês poderem entender. Então, eu agradeço muito a presença de todos vocês. Eu vou pedir para o Luiz, se ele estiver por aí ainda, fazer a nossa prece de encerramento. E a gente distribui serviço para todo mundo. Tá por aí, Luiz? Estou sim, Fernando. Achei que você estava igual alguns alunos que entra, liga lá, e da linha, câmera e desaparece. Aí fecha a sala e ele continua conectado ainda. Estou aqui caladinho, mas estou aqui. Bacana. Faz favor, então, Luiz, por gentileza, faz a prece para nós. Vamos lá. Divino Mestre Jesus, a Ti, Senhor, elevamos o nosso coração, elevamos o nosso pensamento em agradecimento pelas oportunidades maravilhosas que o Senhor nos oferta, principalmente a oportunidade da encarnação, oportunidade de vivenciarmos no plano físico as experiências aprendidas no plano espiritual, oportunidade de nos redimir de nossas falhas, de construir novas virtudes, enfim, vivendo as experiências da vida, tirarmos dela o ensino que engrandece o espírito imortal que nós somos. Nem sempre, Senhor, gostamos das provações, das expiações, das dificuldades naturais da vida, mas a cada dia conseguimos compreender um pouco melhor a necessidade e a importância da luta do dia a dia, a necessidade e a importância de nos esforçarmos para vencer as dificuldades, para superar os obstáculos, para resolver as questões íntimas e nos nossos relacionamentos. Por fim, Senhor, nós te rogamos e continue nos abençoando a todos, continue nos fortalecendo para que possamos aproveitar ainda mais as oportunidades que o Senhor nos oferta. Permaneça conosco, Senhor, hoje e sempre. Que assim seja. Boa noite, pessoal. Assim seja. Luiz, obrigado. Gente. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Obrigada. Até amanhã. Obrigada. Com Deus. Boa noite. Boa noite a todos. Boa noite, Norminha. Eu te ligo depois, viu? Ah, tá. Depois de contar com você, Fernando, que para nós documentos.
A Maria. Norma está escondendo o leite, Fernandinho. Pois é. Não, mas daqui a pouco o mentor dá um cutucão nela lá e fala, minha filha, Ela não recebe o pode. picadinho já já. Boa noite, pessoal. Com Deus. Tchau, gente. Boa noite.